Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo interativo aqui conosco. Nós queremos agradecer a sua participação e é uma alegria ter você conosco nesse estudo que será um estudo muito especial, um estudo que vai falar sobre a igreja. Nós temos um convidado especial, o pastor Josué. Pastor, apresente-se aí para que os nossos ouvintes e pessoas que estarão nos assistindo aí possam conhecê-lo melhor. Antes, quero falar da alegria de poder participar deste programa, poder falar a você, principalmente por se tratar de um estudo tão bonito, tão importante, tão bíblico, tão profundo. Pois bem, mas para me apresentar, né, Josué? Meu nome é Josué, tenho Josué, tira o L, fica Josué Duarte. Atualmente estou pastoreando a igreja do Flamboyant, Jardim Flamboyant, um distrito de pessoas muito comprometidas. Temos a igreja do Jardim Flamboyant, Baronesa, Andorinhas e Souzas. Esse é o que nós chamamos de distrito pastoral. Eu cheguei recentemente aqui para o estado de São Paulo. Eu sou da República Federativa do Pão de Queijo, conhece? Minas Gerais. Portanto, novamente é uma alegria, um prazer poder participar deste estudo. Maravilha, pastor. Hoje o nosso tema é sobre a igreja. O mundo tem crescido cada vez mais a quantidade de habitantes, né? Uhum, E cada vez mais as pessoas elas têm se sentido sozinhas. E a importância de viver em comunidade sem dúvida. e ajudar as pessoas nessa questão de uma vida social. É sobre justamente esse tema que nós vamos estudar nesse momento, sobre a importância da igreja. Quem fundou a igreja? É importante eu participar, eu frequentar a igreja? São respostas a estas questões aí que nós iremos responder nesse momento, pastor. Vamos então para a primeira pergunta do nosso guia de estudo, daqui do nosso estudo interativo. Nós usamos aqui o guia de estudo Jesus Restaurador da Vida. Os nossos ouvintes e pessoas que desejam ter em suas mãos este guia, eles podem solicitar através do WhatsApp da Rádio Novo Tempo Campinas e estarão recebendo esse material gratuitamente em sua casa. Pastor, a primeira pergunta do nosso guia de estudos é a seguinte: quem fundou a igreja? Será que a igreja ela é uma instituição de origem humana? Quem fundou a igreja, pastor? Claro, há muitas evidências bíblicas onde aparece o próprio Cristo como sendo o autor da igreja, o fundador da igreja, não é? Nós vamos ver, por exemplo, naquele diálogo ali com os discípulos, ele olha para Pedro e diz que, né, ali, não sobre a pessoa de Pedro, né, mas vamos dizer, seria um instrumento pela qual a igreja seria fundada, a partir dos discípulos. Podemos dizer assim que a primeira comunidade de fé foram os discípulos. Então, a partir deles, a igreja de Cristo começa a ser fundada. A partir de uma ordem de Cristo. A partir da ideia que nasceu no próprio coração de Cristo para o nosso próprio benefício, como nós vamos ver daqui logo mais, né? Em alguns outros tópicos aqui, como por exemplo o benefício de participarmos da igreja, não é? Então, outra coisa, é tão verdade isso, o apóstolo Paulo, por exemplo, que mais tarde ele se junta a esse grupo também, podemos dizer assim, como sendo o primeiro núcleo da igreja, ele vai fazer menção o tempo todo à igreja, né? A princípio, a igreja que está na casa, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, e assim por diante, né? Então, eles estavam conectados àquilo que Cristo ensinou, àquilo que Cristo ordenou a eles que fizessem. Sim. A próxima pergunta do nosso guia de estudos aqui, pastor, Uhum. é a segunda que diz assim, ó: sobre qual fundamento a igreja foi edificada? As pessoas, como o senhor acabou mencionando aí, as pessoas têm uma grande ideia de que o fundamento ali da igreja é o apóstolo Pedro e que a igreja foi fundada sobre as bases ali do discípulo Pedro, entre outras questões que são argumentadas sobre esse assunto. Mas o que realmente diz a Bíblia sobre isso? É até interessante você tocar nesse texto, nós falamos também, né? Que é a questão ali de quem é a pedra, né, que seria fundado a igreja, né? Se for fazer um estudo do próprio nome Pedro, é, percebe-se que a
pedra propriamente dito, não é ele, é o próprio Cristo. Há um pensador, considerado um dos grandes filósofos e teólogos também do Ocidente, lá do quarto século, chamado Agostinho, alguns o chamam de Santo Agostinho. Ele, inclusive, menciona que esse texto ele passa a ideia de que a pedra, a cabeça da igreja, o texto se refere ao próprio Cristo e não a Pedro. Então, Jesus, ele é... E o termo também, nós vamos ver, que Paulo apropriou muito dele, a igreja de Cristo. Não é a igreja de Pedro, é a igreja de Cristo. Então, ele é o cabeça da igreja, né? Ele é o autor, o originador. Então, o fundamento da igreja aponta para a pessoa de Cristo e não para nenhum ser humano. Maravilha, pastor. Agora, desde o início, nós aqui comentamos a necessidade que o ser humano ele tem de viver em comunidade. Nós temos ali, né, a família como sendo um pequeno exemplo de comunidade em que vivemos, mas também temos ali a comunidade maior, né, que vem a ser a sociedade de uma maneira geral. E também a igreja como sendo uma comunidade ao qual nos relacionamos também. Qual o objetivo? E essa é o plano de fundo da nossa terceira pergunta. Para que Deus escolheu o seu povo? Então, eu gosto muito de um texto lá do... Foi o próprio Pedro, né, que escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, onde ele diz, vós sois uma raça eleita, né? Note que ele está falando aqui no coletivo, né? Está usando o plural aqui, não é você. Você é uma pessoa eleita, você, embora particularmente o somos também. Mas note que ele se dirige ao coletivo, a um grupo maior de pessoas, né? Então, ele denomina quem são eles e em seguida ele vai dizer por quê ou para quê. No caso aqui, ele refere aqui, faz uma referência à pregação do evangelho. Nessa raça eleita de sacerdote, de reis, né? Ela foi chamada para proclamar as virtudes daquele que chamou. E quem foi que chamou? O próprio Cristo, né? Inclusive, pouco antes, é um texto que vamos trabalhar nele também mais adiante, antes dele subir ao céu, ele chama os discípulos, né, para uma conversa e ali ele apresenta a eles qual seria a missão deles. E agora, os demais, todos eles vão repetir isso com as suas palavras, dirigindo ao seu grupo. No caso aqui, eu vejo que Pedro, quando ele fala isso, eles foram chamados para proclamar as virtudes daqueles que chamou. Parece que eu estou vendo assim Pedro lembrando assim daquele momento, daquela conversa lá no Monte das Oliveiras, que Jesus diz, olha, né, vocês vão agora, vão batizar, vão ensinar, vão pregar, né, e fazer discípulo de todas as nações. Então é essa conexão que eu vejo aqui de Paulo com o mandamento que o próprio Cristo deu. Então, maravilha, pastor. Então, o propósito de Deus ter estabelecido o seu povo, e aí a gente faz uma referência ali no início, quando ele chama Abraão, para estabelecer através dele o seu povo. E no Novo Testamento ali, a comunidade, né, a igreja, tem um objetivo. A finalidade é para que eles possam, então, anunciar o evangelho, as virtudes do Deus Todo-Poderoso, não é isso? Josué, você foi assim muito feliz na sua comparação e do chamado de Abraão com a igreja, não é? Há a mesma dinâmica. Deus chama Abraão, né, e que através dele seria estabelecida uma nação, né, que seria o povo de Deus, só que agora no Novo Testamento Deus faz um outro chamado para cumprir seus propósitos também. Só que o que era a nação no Antigo Testamento é a igreja agora no Novo Testamento, né? Como se disséssemos o seguinte, longe de mim de alterar qualquer coisa no texto bíblico, né? Mas como ele disse a Abraão, né, que seria estabelecido então o seu povo a partir dele, né? Em ti serão benditas todas as nações, a partir de Abraão, a partir da igreja também as bênçãos de Deus são recebidas. Maravilha. Então há um paralelo do chamado de Abraão com o chamado da igreja. Uma bênção, né, pastor? Muito. E qual é a comparação que a Bíblia utiliza para se referir à igreja? Essa é a nossa quarta pergunta, nosso guia. Essa pergunta ela é extraordinária, né? O texto
que ela faz a referência aqui, é aquela de 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 20, nós conhecemos muito bem, onde é feita a comparação com o corpo. Olha, novamente eu volto aqui à questão do coletivo, né? Por que eu estou insistindo nisso? Porque há muita gente dizendo, eu não preciso mais da igreja. E é uma ideia muito recorrente hoje, né? Eu posso adorar a Deus na minha casa, pode. Deus falou isso, que você pode adorar a Deus em qualquer lugar, Deus é espírito, né? Na conversa que Jesus teve com a mulher lá. Mas isso aí nunca anulou a adoração coletiva à igreja, né? Então, tanto que a igreja é comparada como corpo. Nenhum membro do corpo ele subsiste por si próprio, né? E todos eles cooperam para o bem-estar de todos, né? A mão, por exemplo, é ela que pega o alimento para eu colocar na boca, né? É ela que trabalha para dar sustentação. É o corpo, o olho me faz ver, me faz enxergar perigos, o caminho que eu devo andar, o lugar que eu devo evitar, né? Os pés para me locomover e assim por diante. Seria redundante repetir isso, né? Então, a igreja, com a sua diversidade de pessoas, com a sua diversidade de dons, todos trabalham para um só objetivo: cumprir a missão, né? E cumprindo a missão, estabelecer, né, o reino de Deus, né? Claro, o reino de Deus ele existe, mas eu quero dizer o seguinte: fazermos parte do reino de Deus quando Jesus voltar e tirar a experiência do pecado e vivermos com ele, né? Função da igreja. Entendi. E como a igreja é comparada nesse texto aí a um corpo que tem vários membros e funções, então vamos entrar aqui num aspecto da quinta pergunta. Por que Deus estabeleceu a liderança da igreja? Então, a liderança ela existe para ajudar na organização da diversidade de dons para que todos vão para o mesmo objetivo. É como, vamos usar aqui a experiência daquele instrumento chamado funil, né? Então, a princípio ele é largo, ele é grande, né? A circunferência maior, ele vai afunilando. Então, vamos lá. Eu tenho aqui alguém que tem o dom de falar publicamente, eu tenho aquele que tem o dom de falar de maneira pessoal, o evangelismo pessoal, tem aquele que tem um dom do serviço muito grande de ajudar as pessoas, né? Então, sem a liderança, fica assim, cada um indo para um lugar. Você já viu aquela ideia que os palestrantes, principalmente da área de liderança, eles dão? Eles mostram aquele desenho que tem seta apontando para todos os lugares, né? Então, onde vai chegar isso? A lugar nenhum. Se você não sabe para onde vai, né? Então você não vai chegar a lugar nenhum. Então, a liderança, ela existe para ajudar a fazer com que as setas, vamos colocar essas setas, todas apontam para o mesmo lugar. Os setas, estou fazendo comparação com os dons, né? Todos esses dons, falar em público, pessoal, de ajudar as pessoas, né? De ensinar e assim por diante, todos eles afunilam e vão para o mesmo lugar, que é cumprir a missão. Então essa é a função da liderança. A liderança não é para dizer quem é melhor, quem sabe mais, né? Mas para ajudar a organizar a igreja a caminhar numa só direção. Entendi. Então, pegando o exemplo aí que o senhor comentou na pergunta anterior, de que o texto bíblico ele compara a igreja ao corpo, né? Então a liderança funcionaria como se fosse o cérebro, né? Exatamente. Que direciona, mas não executa. Uhum. Então a gente pega aí esse exemplo aí, o cérebro ele comanda as funções do nosso organismo, mas cada membro tem a sua participação, sua utilidade e a execução daquilo que é necessário ao organismo, né? E sabe qual o bonito, lindo disso aí? É que, ainda que a esfera de responsabilidade seja maior, mas diante de Deus, quer dizer assim, a atribuição de valores, ela é a mesma. Aquele que fala para as multidões, né, precisou de alguém convidar para que a multidão vá até ali, né? Então, ninguém é maior, ninguém é melhor do que o outro, né?
Então, essa é a beleza da igreja. Eu estou dizendo isso que alguém pode ser tentado. Eu não sei falar, eu não tenho dom, eu não sei. Meu irmão, a importância do seu serviço é a mesma. Vamos aos discípulos, por exemplo. Quando Jesus chamou os discípulos ali, um deles, André, por exemplo, ele só aparece na história como alguém que está quase que no anonimato, Josué, né? Ele só aparece para ir lá convidar outro discípulo, ali na multiplicação dos pães, é ele que entra em ação ali, basicamente isso, ele só aparece nisso, né? Mas o que teria sido se não fosse o trabalho desse homem, né? Então, isso que eu acho bonito na igreja. Eu posso ter uma esfera grande, falar para multidões, de liderar e tal, mas a sua importância, ela é tanto quanto aquele que fica quietinho, que faz uma coisinha simples ali, né? Entendi. Simples aos olhos humanos, claro. Pastor, nós podemos perceber aí a liderança como sendo um instrumento por Deus também para conduzir a sua igreja, dar a organização que é necessário à igreja, como o senhor mencionou. Mas quais são ou quais devem ser as qualificações dos líderes da igreja? Será que só tendo ali, quem sabe, a habilidade de influência ou quem sabe de organização é suficiente? O que é que a Bíblia diz sobre as qualificações dos líderes da igreja? Então, apenas liderança, se for olhar apenas o aspecto liderança, o mundo está cheio disso. Pessoas que lideram suas empresas, seus negócios, né? E assim por diante. Mas quando se fala de liderança na igreja, aí não são as habilidades, vamos dizer assim, humanas propriamente dito, né? Liderança, assim, aquele que sabe, que tem uma boa gestão de grupo, aquele que tem o dom do carisma e assim por diante. Isso é importante na liderança da igreja, mas se faltar alguns aspectos, pode ser considerado como nada, né? O líder espiritual, ele tem que ser líder espiritual, ele tem que ter uma comunhão com Deus, né? Ele tem que conversar com Deus através da oração, da Bíblia, ele tem que ser o exemplo nisso, né? Aí tem exemplos, a Bíblia vai citar exemplos éticos também. O apóstolo Paulo, quando ele escreve ao seu amigo colaborador na pregação, Timóteo, ele cita questões éticas, né? Como, por exemplo, ele fala ali, o líder da igreja ele tem que ser marido de uma só mulher, né? Então, ele vai citar vários detalhes. Eu tenho que ser exemplo na família, né? Não tem coisa pior do que eu liderar um grupo de pessoas na igreja, liderança espiritual, e eu não sou o exemplo, né? Então, essas são algumas qualificações básicas, princípios espirituais, né? Andar segundo a palavra de Deus, princípios éticos e princípios morais. Infelizmente, com tristeza no coração, eu digo isso, que isso tem sido muitas vezes problema no mundo evangélico em geral, né? Líderes que estão à frente de uma igreja, mas ele não vive princípios espirituais, éticos e nem morais. Sabe o que é isso? Desastre. Lá fora, a liderança pode. O cara pode liderar muito bem seus negócios, sua empresa, e não ser ético, não ter moral, não ter, vai tudo muito bem. Isso pode não influenciar na sua empresa, ela vai crescer. Mas na igreja isso não pode acontecer. Então, os líderes precisam de ser qualificados espiritualmente, né? Eticamente e moralmente. Entendi, pastor. E além dessas qualificações que os líderes da igreja eles têm, vamos pensar agora nas marcas que identificam a igreja de Deus. Então, a gente viu aí, o senhor mencionou algumas características que precisam ser coisas que identifiquem e façam parte da vida daqueles que lideram a igreja de Deus. Então, não é simplesmente falar bem, não é simplesmente ter habilidade de influenciar ou de conduzir pessoas, gerir pessoas, né? Assim também é a igreja de Deus. Então, quais são as marcas que identificam ou as marcas da identidade da igreja de Deus nos últimos dias? Haja vista, pastor, que nós não podemos identificar a igreja de Deus pelo nome, da placa.
Pela logomarca. Isso. Né? Na Bíblia, nós não encontramos na Bíblia a Bíblia falando o nome de uma igreja específica. Mas apesar da Bíblia não mencionar nome de igreja, mas ela menciona as características, as marcas da igreja. Então, que marcas, que identidade é essa, pastor? Pastor, essa é uma pergunta importante porque nos últimos 30 anos, citando só o Brasil, por exemplo, nós tivemos um crescimento incontável de igrejas evangélicas, né? Você vê igreja em todo bairro, em quase toda esquina. Você vê igreja hoje, amanhã ela não está mais ali, depois de amanhã surgiu outra, e assim por diante. E no meio de tudo isso, alguém pode pensar ser pretensioso dizer que a igreja verdadeira ela tem uma marca. Mas a grande verdade é que existe essa marca sim. Não é? Note, quando Jesus ele esteve aqui, ele apresentou o Evangelho, eu vejo o Evangelho de maneira simples, né? Direto, puro. Com o passar do tempo, coisas humanas passam a ser acrescentadas, práticas que não estão na Bíblia, ensinadas por mestres, por outras pessoas, que elas não estão no Evangelho. Né? E isso acaba, de certa forma, entrando, às vezes, sem que a gente mesmo perceba na nossa visão de coisas, de maneira de ver as coisas, né? Então, acaba sendo práticas da maioria das igrejas cristãs também, né? Mas a grande verdade, então, que o livro do Apocalipse ele apresenta essa marca, né? O livro do Apocalipse, ele, embora tenha mensagens que cobrem todo o período da história do cristianismo, mas essencialmente ele é um livro direcionado ao tempo do fim. E nós estamos no tempo do fim. Então, o que ele aponta é que no tempo do fim haveria um povo que ele se conectaria aos ensinamentos puro, simples e direto do Evangelho. Né? E Apocalipse 14, o versículo 12, ele dá essa indicação de que a igreja verdadeira ela preservaria algo que tem sido esquecido, que é os mandamentos de Deus. Né? Note, deixa eu dizer uma coisa aqui. Nós somos salvos, né, unicamente pela fé, mediante a graça de Cristo. Não existe nenhum outro meio, não tem obediência, não tem nada que me faça ser salvo a não ser, primeiro, crer no sacrifício de Cristo, porque eu posso ser obediente, posso fazer tudo, mas se o sacrifício de Cristo não for o que resolveu o meu problema, nada vale, né? Então, fé no sacrifício de Cristo mediante a sua graça. Agora, quando eu aceito a Cristo pela fé, a sua graça, ela cai sobre mim e ela me leva a um caminho, ao caminho da santificação. No caminho da santificação, eu preciso ver a indicação bíblica, como eu devo trilhar esse caminho. Né? Então, nesse caminho da santificação, Deus me apresentou os seus mandamentos. Repito, eles não estão para a salvação, mas ele é a marca de quem foi salvo em Jesus Cristo, ser um servo obediente àquilo que ele pede. Né? E então a marca da igreja verdadeira, Apocalipse 14, 12, vai dizer aqueles que guardam os mandamentos. Não é? Os mandamentos nós sabemos quais são. A Bíblia apresenta como sendo 10 deles. E com o passar do tempo, na igreja cristã teve ideias. Não, nós precisamos de apenas 9. 9 tá bom. Né? Um outro aí, como nós vamos comemorar um outro evento que é muito importante, a ressurreição, por exemplo, mas não uma indicação que a ressurreição ela troque o dia que aponta para a criação. Né? Então, são ensinamentos que entraram lá no passado, mas que ele não tem conexão bíblica. Né? Então, a marca da igreja verdadeira, a igreja remanescente, que ainda se conecta com o ensinamento puro, simples e direto do Evangelho, é aquela que guarda os mandamentos na sua totalidade. Note, pastor, o Tiago, talvez já preocupado com essa ideia, ele chega a dizer, aquele que diz que guarda todos, mas tropeça em um só, ele é culpado de todos. Né? A igreja remanescente, ela precisa voltar inteiramente à Bíblia, à palavra, e obedecer à totalidade da palavra de Deus, inclusive dos 10 mandamentos. Essa é a marca da igreja verdadeira e da igreja remanescente. Entendi. Então, no caso, pastor, o senhor mencionou que nós somos salvos unicamente pela graça, através da nossa fé, mas isso não nos isenta da obediência aos mandamentos.
Absolutamente. Então a graça seria a nossa habilitação para a salvação. E os mandamentos são o cumprimento de que nós recebemos essa habilitação, né? Eu faço uma comparação com a trajetória de Israel. Israel estava lá no Egito, aí sofrendo lá séculos de escravidão. Imagina se Deus chegasse o seguinte: aqui está a tábua da lei, dos 10 mandamentos, decore isso aí, viva isso, vocês vão conseguir sair daí. Não sairiam. O que Deus fez? Tirou com braço forte, poderoso, os tira do Egito. Então, eles tiveram que ter fé de que Deus faria isso. Naquela grande noite, lá que o cordeirinho foi morto, o sangue aspergido no umbral, né? Se ele não tivesse tido fé naquilo ali, ele ia falar nada, que matar um animal vai me tirar daqui do Egito, coisa nenhuma. Ele teve que ter fé que Deus iria agir. Essa fé levou Deus à ação e os tirou dali. Depois que Deus salvou, tirou eles do Egito, colocou no deserto. E o que Deus deu lá no deserto? Agora há um parâmetro para vocês, né? Vocês estão aqui no deserto santificando a vida de vocês. Tanto é que dito que sem a santificação, eles não iriam possuir a terra. Momentos antes de eles entrarem na terra, Deus diz por intermédio de Josué: vocês santificar a vida de vocês, que eles vão possuir a terra. Hoje nós estamos também caminhando como Israel. Nós estamos hoje no deserto da vida. Quando eu aceito a Cristo pela fé, naquele momento eu estou saindo do Egito. Eu estou no deserto hoje. Aqui no deserto, já salvo em Jesus, agora aqui a minha experiência hoje, no deserto da vida, salvo em Jesus, da mesma forma, ele apresenta preceitos para também santificar a minha vida e possuir a terra. Porque sem a santificação, ninguém verá Deus. Está na Bíblia. Não é? Então, os mandamentos ele tem essa função hoje, uma função de santificação. Não é ele que me tirou do mundo do pecado, foi a fé em Jesus. Mas, então, eu diria o seguinte: o mandamento ele é dado só para uma classe de pessoas, os mandamentos de Deus, para quem é salvo em Jesus. Deus não deu o mandamento para todos os egípcios, para Israel lá no Egito, o Egito representa o pecado, lá no Egito representativo do pecado, obedecer lá. Ele salva e agora ele dá os seus preceitos. Hoje não é diferente. Paulo, em Romanos capítulo 10, ele vai dizer que nós somos o Israel verdadeiro hoje. O verdadeiro israelita não é mais o israelita do sangue de Abraão, mas é o israelita da fé. Então, pela fé, eu estou no deserto hoje e Deus me dá os seus preceitos, os seus mandamentos, como sendo marca daquele que realmente foi salvo em Jesus. Amigo, não cometa a loucura de achar que você não precisa da igreja. É ali que você desenvolve os seus dons, os dons espirituais que a Bíblia fala sobre eles. É ali que você desenvolve o espírito de serviço, de servir alguém. Ali na igreja você vai chegar ali um dia, vai ver alguém acabado por uma questão emocional, pelas dificuldades da vida, e você vai se comover, você vai orar por ele ali, vai orar na sua casa, né? Então, quanta beleza há na igreja, apesar de perfeita ela não é, porque tem pessoas imperfeitas que estão ali. Todos nós somos, pelas marcas do pecado, nós não temos perfeição aqui. Mas apesar disso, ela está militando, ela está trabalhando para o bem comum, para apressar o estabelecimento do reino de Deus e deixarmos este mundo de pecado, de tristeza, de sofrimento e viver eternamente com Cristo. Amém. Vamos orar por isso? Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, que alegria, Senhor, poder participar do estudo da Tua Palavra. E que cada pessoa que estiver assistindo, ouvindo esse estudo, por ela mesma ela possa ir à Tua Palavra e seguramente ela vai encontrar ali a verdade, o caminho e a vida eterna em Jesus. Abençoe, Pai querido, cada família. O Senhor conhece cada um, as dificuldades, que o Teu poder possa ser derramado, a Tua graça ser derramada sobre cada família, cada pessoa e sobre cada igreja também. Entregamos todo o cuidado da nossa vida a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.